Fala galera, continuando aqui os estudos sobre operações com números decimais, vamos falar nessa aula sobre a divisão de números decimais. Veja só, na divisão de números decimais, também vamos observar dois métodos. Assim como nós utilizamos lá na multiplicação dois métodos, aqui na divisão também iremos utilizar dois métodos, que podem ser considerados como equivalentes. O que significa esses dois métodos serem considerados equivalentes? É que se você utilizar um método ou o outro, os resultados serão os mesmos, tá? Olha só, o primeiro método consiste em andar a mesma quantidade de casas decimais até que a vírgula não esteja mais presente nos dois números. Então, vou deslocar a vírgula para a direita até a vírgula não aparecer mais nos dois números que eu irei trabalhar. O segundo método consiste em representar os números em forma de fração e realizar a divisão de frações, tá bom? Vamos aqui para o nosso primeiro método, onde nós vamos trabalhar aqui dois números decimais, né? Primeiro exemplo aqui, ó, 3,82 dividido por 0,2. Vamos ver o resultado disso? Primeira coisa aqui, para a gente trabalhar aqui a divisão do método das chaves, que é o método tradicional que a gente utiliza para fazer divisão de números, né? Nós vamos remover a vírgula dos dois números. Não basta remover só de um número, tem que remover dos dois números. Mas, seguinte, se o número, né, aqui eu tenho duas casas decimais, aqui eu tenho uma. Se os dois números tivessem uma casa decimal, os dois, eu deslocaria a vírgula para a direita uma vez em cada um dos dois. Só que tem um detalhe, aqui os dois números que eu vou trabalhar aqui, divisão, um tem duas casas decimais, esse aqui tem uma casa decimal. Eu não posso andar duas casas decimais num número e só uma no outro. Eu preciso andar a mesma quantidade. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, para remover a vírgula, eu vou andar uma casa decimal para a direita com a vírgula. Pronto, o número fica o quê? 0,2, ou seja, número 2. Aqui eu preciso andar com a vírgula duas casas decimais para a direita. Eu não posso fazer isso, andar duas num número e uma no outro, né? Então, assim, ó, dos dois, qual que eu vou ter que andar mais casas decimais? Esse aqui. Então, vou pegar a vírgula aqui e deslocar duas casas decimais para a direita. Ele vai se transformar em quê? 382, porque a vírgula estando no final, ela não precisa mais aparecer, né? Então, vai ficar o quê? 3,82. O número 0,2, como eu andei duas casas decimais nesse número aqui, 3,82, o outro também tenho que andar duas casas decimais. A quantidade de casas decimais que você vai andar nos dois números precisa ser igual. Então, sempre você vai andar a quantidade do maior, tá? No caso aqui, o maior é esse aqui. Vou ter que andar duas e esse aqui uma, né? Então, eu ando duas nos dois que eu vou andar igual, tá bom? Porque se eu andar só uma casa decimal nesse aqui, não vai resolver, porque ele vai continuar com vírgula, vai ficar 38,2. Então, eu vou andar duas casas decimais nesse e duas nesse outro aqui. Andando duas casas decimais nesse aqui, eu vou deslocar a vírgula para a direita uma vez, vai ficar 0,2, ou seja, número 2, e vou ter que deslocar mais uma vez. Só porque como não tem mais número, a gente faz o que? Acrescenta o 0, tá? Então, ficou, ó, 3,82, a vírgula está aqui, ó. Né? Então, eu vou andar, ó, uma, duas para a direita, ela foi para o final, ficou o quê? 382, aí a vírgula estando no final, ela não precisa aparecer, então eu vou remover ela aqui. Aqui é 0,2, né? Então tá aqui, ó, 0,2. Deixa eu colocar para você aqui, ó, 0,2, né? Eu vou ter que deslocar duas casas para a direita porque o deslocamento da vírgula tem que ser igual aos dois números, tá? Então vou deslocar ela uma casa para a direita aqui, ela vem para cá, né? Então vou apagar ela aqui. Depois eu desloco ela mais uma vez para a direita, ela ficou aqui, ó, 0,20, tá? E ela estando no final não precisa mais aparecer. 0,20 é que número? É simplesmente 20. Não precisa escrever 0,20, né? Então agora eu faço a divisão. 382 dividido por 20, tá? Só lembrando você que, ó, 3,82 dividido por 0,2 vai dar o mesmo resultado de 382 dividido por 20, tá? Vai dar o mesmo resultado. Por isso que eu posso fazer esse procedimento aqui. Agora vamos trabalhar aqui a divisão, tá? Desses dois números aqui, ó, 382 dividido por 20, né? Na divisão por chaves, né? O método tradicional. Então tem aqui, ó, 382 dividido por 20. Vou pegar simplesmente aqui o 38, né? Aqui, ó, 38. 20 vezes quanto que eu vou aproximar aqui de 38, né? Então, olha só, eu posso pegar, eu posso multiplicar direto aqui por 382. No caso aqui, se você quiser, ó, 20 vezes quanto que vai dar próximo de 382. No caso aqui, eu posso, né, dar 19. Né? Ou então você pode pegar aqui o 38, porque, ó, 20 vezes quanto que eu aproximo de 38? 20 vezes 1, porque vezes 2 vai passar. Então, vai dar vezes 1 aqui, ó. Deixa eu mudar a cor aqui. Então, 20 vezes 1, que vai dar quanto aqui? Vai dar exatamente 20, né?
Ou melhor, aqui eu multipliquei por 19 direto. Eu vou multiplicar aqui por 19, ó. 20 vezes 19 vai dar exatamente 380, tá? Então, 20 vezes 19 vai dar exatamente 380. Tá bom? O jeito que eu coloquei aqui, eu vou fazer aqui, tá? Agora, detalhe, ó. Eu vou subtrair 382 menos 380. Vai dar quanto? 2. Então, dá 2. Agora eu vou ter que pegar esse 2 aqui e dividir por 20. Só que tem um detalhe, o 2 é menor. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que acrescentar um zero aqui. Todas as vezes que você acrescenta o zero, você não simplesmente acrescenta, você precisa pagar uma penalidade por isso. O quê? A vírgula. Você vem cá na resposta e coloca uma vírgula como penalidade por ter acrescentado um zero, tá? Pronto, agora ficou o quê? 20 dividido por 20. 20 vezes quanto que dá igual ao próximo de 20? 20 vezes 1, aqui, que vai dar igual a 20. Subtraindo aqui vai dar quanto? 0, tá? Então, portanto, meu cálculo finalizou. Então, o resto do 0 para o meu cálculo. Ou seja, aqui é o quociente, ó, essa parte de azul aqui, ó, é o quociente. O quociente é a resposta da divisão. Então, portanto, ó, olha só, 3,82 dividido por 0,2 vai dar quanto? 19,1, tá? 19,1. Só que eu desloquei a vírgula. Então, eu desloquei a vírgula, virou 382 dividido por 20. Quanto que vai dar? O mesmo resultado, 19,1. Se você dividir 3,82 por 0,2, dá 19,1. Como eu desloquei a vírgula aqui, ficou 382 dividido por 20, também vai dar o mesmo resultado. Então, não se preocupe, na verdade, né, em remover a vírgula. Para você fazer essa divisão, você remove a vírgula, anda a mesma quantidade de casas decimais e o resultado será o mesmo, tá? Agora, se você andar a quantidade de casas decimais diferentes, aí o resultado vai dar errado. Aí seu cálculo vai ficar errado, tá bom? Se você a mesma quantidade que você andar num, você andar no outro número, você não vai modificar. Você vai aumentar o tamanho dos números, mas você não vai modificar o seu resultado. Tá bom? Agora vamos para o próximo, já que esse aqui eu detalhei bastante para você, vamos fazer o próximo exemplo aqui, ó. 0,504 dividido por 1,2. Então, vou deslocar a vírgula. Nesse caso aqui, eu tenho que deslocar 3, né? Ó, 1, 2, 3. Então, ficou 504 aqui. Esse aqui eu vou deslocar 3 também, ó. Então, tá aqui, ó, 1,2. Ó, 1,2. Aí, eu desloquei a vírgula para cá. 1, 2, 3. Aí, pro final aqui, então, ficou quanto? 1.200. Então, ó, 0,504 dividido por 1,2 vai dar o mesmo resultado da divisão de 504 por 1.200. Agora, vamos fazer a divisão de 504 por 1.200. Primeira coisa, ó. O 504 dividido por 1.200, ele é menor do que o 1.200. Então, de cara, de início, eu preciso o quê? Acrescentar um zero aqui no número aqui, ó. Tá? Então, vou acrescentar um zero, tá bom? Ficou o quê? 5.040. Ou seja, agora ele ficou maior, né? Beleza, agora eu posso começar a minha divisão. Só que tem um detalhe, eu acrescentei zero. Toda vez que eu acrescento zero, eu tenho que colocar o quê? A vírgula. Só que como aqui no meu quociente não tem nada ainda, então eu vou colocar o quê? 0, porque não existe o número vírgula alguma coisa, existe 0, alguma coisa. Então eu coloco, como não tem nada, eu vou ter que colocar o zero primeiro. Então fica 0, Agora vamos lá. 1.200 vezes quanto que vai dar próximo de 5.040? 1.200 vezes 4 aqui, ó. 1.200 vezes 4, que vai dar quanto? Vai dar 4.800. 4.800. Pronto. Opa, aqui vai ficar na cor do outro. Vou colocar a cor vermelha aqui para ficar igual. Isso, nesse padrão aqui. Então, 1.200 vezes 4 vai dar quanto? 4.800. Aí eu pego 5.040 e subtraio aqui, ó, 5.040 menos 4.800. Vai dar quanto? 2.400. Deixa eu ver aqui. Ó, aliás, vou voltar aqui, né? Ó, 1.200 multiplicado por quanto que vai dar próximo de 5.040. Se eu pegar o 1.200 aqui e multiplicar ele, ó, 1.200 multiplicado por 4 dá exatamente o valor que tá aqui, ó, 4.800, certo? Multiplicado por 4, dá esse valor aqui, 4.800. Só que eu vou precisar de subtrair, ó, certo? Vou precisar fazer a subtração aqui, ó, pra gente encontrar o resultado, né? O resultado da subtração aqui embaixo. 1.200, né, multiplicado por 4. Então, dá 4.800 aqui. Quando eu subtraio, né, o 5.040 disso daí, eu tenho o quê? Resultado aqui, ó, aqui tá 2.400, mas eu vou modificar que isso aqui ficou errado, né? Vamos alterar aqui, ó. É 5.040 menos o 4.800. Então, tem outro resultado aqui, ó. 240, tá certo aqui. 240, aqui, ó. Que tá outra cor aqui. Tô olhando aqui pelo que eu já tinha feito aqui. Então dá 240. Agora, detalhe.
Ó, 5.040 subtraindo 4.800. Então, 5.040 menos 4.800 é exatamente 240. Beleza. Só que agora é o seguinte, ó. 240 é menor do que 1.200. Então, o que eu vou ter que fazer é acrescentar um zero aqui, tá? Para ficar maior. Agora, você pensa assim, nossa, eu vou ter que acrescentar outra vírgula. Não, você não precisa acrescentar uma vírgula aqui mais. Por quê? Porque ela já foi acrescentada. Vírgula, existe só uma no número, tá bom? Então, se já existe a vírgula aqui, o que você vai fazer? Simplesmente continuar o seu cálculo. Não vai acrescentar a vírgula mais, tá bom? Agora, ficou o quê? Maior, né? Então, eu vou fazer o quê agora? 1.200 vezes quanto que vai dar próximo ou igual a 2.400? 1.200 vezes 2, que vai dar quanto? 2.400. Então, 2.400 menos 2.400 é igual a zero. Portanto, meu cálculo finalizou, ou seja, 0,42. Então, aqui está o meu quociente, tá bom? Então, ó, 0,504 dividido por 1,2 é 0,42. Quando eu removo a vírgula dos dois aqui de forma igual, vai ficar 504 dividido por 1.200. Qual será o resultado? O mesmo, 0,42. Então, esse aqui é o primeiro método que você vai utilizar para fazer divisão de números decimais, né? Números com vírgulas. Que é o quê? Remover a vírgula dos números, tá? Dos dois, deslocando ela para a direita, quantidades iguais, tá? Não pode ser diferente. E faz, aí você vai ter dois números sem vírgula. Aí você faz a divisão pelo método das chaves, que é esse método tradicional aqui. Beleza? Esse é o primeiro método, tá? Vamos para o nosso segundo método. Para aprender o segundo método, precisamos transformar os números decimais para a sua forma fracionária. Vamos lá praticar aqui, ó. Lá na multiplicação de números decimais, isso aqui eu passei para vocês. Vou revisar novamente, tá? Olha só, número decimal para fração. Eu tenho uma fração aqui, ó, 5 sobre 2. Primeiro, vamos recordar. A parte de cima de uma fração sempre é chamada de numerador. E a parte de baixo da fração é sempre chamada de denominador, tá? Olha só. O numerador da fração é o número inteiro que se obtém removendo a vírgula, tá? Então, o número decimal, eu vou remover a vírgula dele, aí você vai colocar isso como numerador. Já o denominador é formado pelo número 1 acrescido de tantos zeros quanto forem as casas após a vírgula do número fornecido, tá? Então, vamos aqui para um exemplo, olha só. Eu tenho aqui, ó, 0,8. Eu vou transformar isso aqui para a fração. Primeiro, vou remover a vírgula, fica o quê? 0,8. Ou seja, simplesmente 8, né? Então, 8 vai ser o meu numerador. O denominador vai ser o quê? Você vai colocar o número 1 e zeros. Quantos zeros você vai colocar? A quantidade de casas decimais. Tá vendo que eu só tenho uma casa decimal? Então, fica 1 e 1 zero, ou seja, 8 sobre 10. Se você dividir 8 por 10, vai dar o mesmo resultado aqui, ó, 0,8. Então, 8 sobre 10 é o 0,8 na forma de fração. Esse aqui, 5,36. Vou remover a vírgula. Que número que virou? 536. Agora eu vou pegar esse 536 e colocar ele como numerador da fração. Coloco a minha barra e embaixo eu vou colocar o quê? 1 e zeros. Quantos zeros? Quantas casas decimais tem o número 2? Então vai ser 1 e 2 zeros. Ou seja, 536 dividido por 100. 536 dividido por 100 é 5,36, certo? Mesma coisa, tá bom? Só estou transformando para a fração. Quando você transforma para a fração, o número tem que ser o mesmo. Então aquilo continua sendo o mesmo, não mudou, tá? 0,65. Vou remover a vírgula. Fica o quê? 0,65. Que número que é esse 0,65? É simplesmente 65. Agora, coloco a minha barra e vou colocar 1 e zeros. Quantos? 2, porque as casas decimais do número aqui é 2, né? Então, 65 sobre 1 e 2 zeros. 65 sobre 100. Por último, 0,047. Remove a vírgula, fica o quê? 0,047. Como não tem vírgula, eu desprezo esses dois zeros, o número vai ser o quê? 47. Então, vai ficar 47. Sobre quanto? 1 e quantos zeros? Ó, 1, 2, 3 casas decimais. Então, vai ficar o quê? 1000. Então, 47 sobre 1000. 47 dividido por 1000 é exatamente isso daqui, 0,047. Agora que nós retomamos, né, a transformação de número decimal para fração, vamos agora aprender o segundo método, tá? Vou pegar aqui os mesmos números que eu fiz aqui no primeiro método e trabalhar eles aqui no segundo método, onde o resultado vai ter que ser o mesmo, tá? O resultado vai ter que dar o mesmo aqui, ó. Vamos lá. Exemplo 1, dividir 3,82 por 0,2. Primeira coisa, transformar o número 3,82 e 0,2 para a fração. Vamos lá. 3,82, vamos transformar para a fração. Vou tirar a vírgula, vai ficar o quê? 382 dividido por quanto? Por 1 e 2 zeros, porque tem duas casas decimais. Então, 382 dividido por 100. Pronto, primeiro número aqui já foi transformado. Agora o segundo, 0,2. Tirar a vírgula, fica quanto? 0,2, ou seja, 2.
E embaixo, 1 e 1, 0, porque tem apenas uma casa decimal aqui. Então vai ficar 2 dividido por 10. Pronto, transformei os dois números para fração. 3,82 é 382 sobre 100. 0,2 é 2 sobre 10. Agora vamos fazer a divisão de frações. Ó, divide-se as frações. Galera, todas as vezes que você tem uma fração dividido por outra fração, existe uma regra matemática para isso, tá? Assim como tem regra para adição de frações, tem regra para subtração de frações, tem regra para multiplicação de frações e também tem regra para divisão de frações, tá bom? A finalidade aqui é nós remover a vírgula e trabalhar com frações. Então, todas as vezes, em qualquer que for o cálculo matemático, seja qual operação, qual expressão você estiver trabalhando, todas as vezes que você tiver uma fração dividido por outra fração, você vai fazer o quê? Escreve a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Essa é a regra matemática que você vai dividir duas frações, tá? Então, como eu faço para dividir duas frações? Sempre, tá? Escreve a primeira, que é a de cima, e multiplica pelo inverso da segunda, que é a de baixo. Então, olha só, escrevi a primeira fração, 382 dividido por 100, e vou multiplicar pela segunda, que é a de baixo, invertida. Aqui é 2 sobre 10, então vou escrever 10 sobre 2. Pronto, ó, a primeira fração multiplicada pela segunda invertida. Então, na verdade, eu não vou dividir, eu vou multiplicar, né? Olha só, multiplicação, ou melhor, desculpa, divisão de duas frações. Escreve a primeira fração, que é a de cima, e multiplica pela segunda fração, que é a de baixo, só que invertida, tá? A segunda, então vai ficar 10 sobre 2. Agora eu multiplico, ó, 382 vezes 10 vai dar quanto? 3.820. 100 vezes 2, 200. Tá vendo que eu tenho um zero em cima e um zero embaixo? Eu posso cortar ele se eu quiser. Tá? Agora o que eu vou fazer? Divisão. 382 dividido por 20. Aí eu vou usar o primeiro método aqui, ó, e vou fazer a divisão. Olha só, 382 dividido por 20. Tá aqui, ó, 382 dividido por 20. Vai dar quanto? 19,1. Tá vendo? Então, o segundo método aqui de fração, afinal de contas, você vai ter que trabalhar, no final de tudo, você vai ter que trabalhar aqui, ó, o método da chave. De qualquer forma, não tem como você fugir dele, tá? Aqui, ó, vou trabalhar as frações, mas olha só, vou chegar na fração que eu vou ter que dividir ela. 382 sobre 20, tá aqui, ó, 382 sobre 20. É a mesma coisa eu ter tirado as vírgulas dele e feito a divisão aqui, ó, certo? Mesmo resultado lá, ó, porque 382 dividido por 20 já foi feito aqui, ó. Deu quanto? 19,1, tá vendo? Então aqui, ó, 19,1, coloquei apenas o resultado. Então, para você continuar essa parte aqui, você vai ter que fazer o método da chave. Então, não tem como você correr do método das chaves, não, tá bom? Se você tem dificuldade do método das chaves, de qualquer forma, você vai ter que trabalhar ele, tá? Exemplo 2, é isso aqui, ó, 0,504 dividido por 1,2, tá aqui, ó, dividir 0,504 por 1,2. Nesse aqui não tem necessidade, nesse método aqui, não tem necessidade de você remover a vírgula, tá bom? Você vai transformar o número para a fração. Vamos lá. Primeiro, vou transformar o 504 para a fração, tá aqui, ó, 0,504. Eu vou remover a vírgula. Ficou o quê? 0,504, ou seja, simplesmente 504. Aqui, vou escrever 1 e quantos zeros? 3, porque o número tem 3 casas decimais, então vai ficar 504 dividido por 1000. Pronto, o primeiro número aqui já está transformado, que é esse aqui, né? O próximo, 1,2, tá aqui 1,2. Vou transformar para fração. Tiro a vírgula, fica quanto? 12. Embaixo, 1 e um único zero. Por quê? Porque tem apenas uma casa decimal. Então, número 1 e um zero, ou seja, 12 dividido por 10. Pronto, agora eu vou escrever a primeira fração, que é essa aqui, porque eu vou pegar esse aqui e dividir por esse. Então, ó, a fração 504 dividido por 1000, ó, 504 sobre 1000 dividido por 12 sobre 10. Pronto, agora eu vou fazer a divisão de duas frações. Qual que é a regra? Escreve a primeira, que é a de cima, e multiplica pela de baixo, tá? Invertida. Escreve a primeira fração de cima e multiplica pela segunda fração, que é a de baixo, só que invertida. Vamos lá. 504 dividido por 1000 vezes 10 dividido por 12. Ou seja, 504 sobre 1000 vezes 10 sobre 12. Aqui está 12 sobre 10, então vai ficar 10 sobre 12. Olha só, 504 vezes 10 vai dar 5.040. 1000 vezes 12 vai dar 12.000, tá? Se você quiser aqui, você pode cortar esse zero com esse outro zero aqui, porque tem em cima e embaixo, né, no final. Agora, no meio não pode não, tá? Cortar isso aqui com o final, não pode, tá bom? Tem que ser do final com o final, dos dois números. Então, vai ficar 504 dividido por 1.200. Olha só, aqui, ó, 504 dividido por 1.200. Então, eu acabei caindo na mesma divisão aqui das chaves. Então, agora fazendo o 504 dividido por 1000, que já foi feito aqui, vai dar exatamente quanto? 0,42. Tá aqui, ó, 0,42. Certinho? Então, galera, divisão de números decimais, existe duas formas. Primeiro, você pode usar simplesmente o método da chave, você vai eliminar as vírgulas, deslocando para a direita as vírgulas, tá bom? Andando a mesma quantidade. Se num você andou 3, no outro você vai andar 3 também.
Ah, mas esse aqui eu só preciso andar um. Não importa. Se você andou 2 nesse aqui, mesmo que esse aqui só tem que andar um, você vai ter que andar as duas. Você tem que andar a mesma quantidade de casas decimais para você eliminar as vírgulas, tá bom? Agora, se os dois precisarem de andar igual, beleza, tranquilo, melhor ainda. Mas se esse aqui, ó, esse aqui eu tive que andar 3, esse aqui só tem que andar um para remover a vírgula, não é? Não importa. Se eu andei 3 nesse aqui, esse aqui eu também vou ter que andar 3, tá? Se você andar 3 nesse e 1 nesse aqui, sua conta vai dar errado. Seu resultado vai ser errado, tá bom? Então esse é o primeiro método. O segundo método, você vai transformar o número decimal, tá? Os dois para a fração, e depois faz a regra de divisão de frações, que é o quê? Escreve a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Certinho, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Operações com números decimais, divisão de números decimais, tá bom? Fico por aqui e fui!